Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Evangelho de Marcos. Queria saber onde que está a minha flor do dia dos professores. Não é? Pois para gravar aí, meu irmão. Todas as mensagens da Petra estão no site igrejapetra.org. Marcos, capítulo 10. Amém? Abra a sua Bíblia e o seu coração. Abra aí no seu tablet, no iPad, no Orange. Abra aí no que você tiver aí, irmão. Celular ou no papel. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de número 17 ao 22. Marcos 10, 17 a 22, uma história que também está no Evangelho de Lucas e Mateus, muito conhecida nossa, do jovem rico. Diz assim: colocando-se Jesus a caminho, correu ao seu encontro um homem, e se ajoelhou, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando firmemente para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajuda nessa hora, meu Deus. Abre o nosso entendimento, nosso coração, não somente o entendimento, mas o coração, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito contrário à palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, e tudo, ó Deus, que tenta tirar a atenção, Deus, da Tua palavra, que é viva e eficaz, e produz em nós, ó Deus, salvação, santidade e propósito. Que no nome do Senhor Jesus, todo homem e mulher que está aqui, ó Deus, receba hoje da Tua parte a porção que lhe é devido, e todos sejam comunicados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Amém? Amém? Essa história, esse acontecimento que Jesus narra, ele está também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Então, dos 4 evangelhos, em 3 aparece essa narrativa, e isso fala de importância. Existe uma importância em se compreender o que é que aconteceu aqui. Então eu quero com você, através desse texto, ver mais detalhadamente o que é que está acontecendo aqui. Então eu peço que você acompanhe comigo na escritura, amém? Na Bíblia aí. Verso 17. Vamos observar algumas atitudes. Algumas atitudes que diferenciavam em muito
este jovem, esse rapaz. Então o verso 17 diz assim: que enquanto Jesus estava no caminho, este jovem correu na direção dele. Ele não foi andando, ele não estava parado, encostado numa árvore, sentado numa pedra, ele não estava curioso, não, ele corre na direção de Jesus. Quando alguém é como um pai que saiu para trabalhar, uma mãe que saiu trabalhar o dia todo, e vai encontrar com o filho pequeno no fim do dia. Então quando ele te vê, ele já sai correndo ao seu encontro com os braços abertos, para te dar aquele abraço que não tem preço. Quantos estão entendendo? É o mesmo sentimento que a Bíblia quer apontar aqui. Ele não estava andando, Jesus está ali, e aí Jesus, como é que é? Não, ele viu Jesus e correu. Isso nos fala do que? De desejo. Ele empreendeu força naquilo. Ele queria muito encontrar com Jesus, falar com Jesus, mais rapidamente que ele pudesse. Por isso ele correu, ele não foi andando. Então nós temos força e nós temos desejo aqui. Segunda coisa, quando ele chega próximo de Jesus, ele se ajoelha. É um ato de submissão, é um ato de veneração, é um ato de extremo respeito. Ele não somente correu, ele não somente demonstrou desejo, ele não somente demonstrou força, mas ele demonstrou veneração, um respeito, e ele se ajoelha diante de Jesus. Depois que ele se ajoelha, ele fala para Jesus assim, ó: bom mestre, bom mestre. Tem que abaixar aí, meu irmão. Fala, bom mestre. O que significa isso, irmãos? Reconhecimento. Então nós temos força, nós temos desejo, nós temos veneração, respeito, e nós temos reconhecimento. Ele falou, bom mestre. Ele chama Jesus de mestre. Ele não fala Jesus, não chama pelo nome, ele chama pela posição, ele chama pelo um título, vamos dizer assim, por um encargo, por uma função. E não chama aí, Jesus, faz um milagre em mim, não. Ele fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então nós temos essas três características aqui, principais nesse versículo. Correu, ajoelhou e chamou de mestre. Colocou força, colocou desejo, colocou veneração, adoração e colocou reconhecimento. Irmãos, só nesse versículo aqui, este jovem já sobe acima da grande maioria, se não todos, dos que estavam ali. Está entendendo? Além disso, a Bíblia diz que ele tinha, no final desse trecho, que ele era dono de muitas propriedades. O Evangelho de Lucas coloca a palavra riquíssimo. Ele não era rico, ele era riquíssimo. Porque, deixa eu te explicar, lá naquele tempo, quem era considerado rico? Considerado rico era uma pessoa que tinha um terreno, uma propriedade, além daquela com a qual ele morava. Isso era considerado, naquele tempo, naquela tradição, a pessoa rica. A Bíblia diz que ele era riquíssimo, porque ele não tinha uma propriedade, ele tinha muitas propriedades, plural, várias. E aquele rapaz se achega, querendo saber uma coisa muito importante: o que eu faço para ser salvo? Jesus, me responda o que é que eu faço para ser salvo. Não era qualquer pergunta que ele fez.
Ô Jesus, o que eu faço para receber uma bênção, um milagre? Não. Ele entrou, vamos dizer assim, na espinha dorsal da questão. Eu quero saber o que eu tenho e o que eu preciso para ser salvo. Um outro homem, em um outro lugar e num outro tempo, perguntou a mesma coisa. O nome dele era Nicodemos. Lembra? Lá em João 3. Então, quando alguém se aproximava de Jesus e não pedia nada, mas fazia uma pergunta de peso como essa: eu preciso saber como eu faço para ser salvo, já demonstra uma categoria de pessoas totalmente diferente. Amém, irmãos? Está entendendo isso? Muitos eram cegos, queriam ver; coxos, queriam andar; leprosos, queriam ficar limpos; gente que não tinha que comer, queria comer. Jesus ia lá, milagres. Mas em alguns lugares da Escritura, Jesus se depara com pessoas que não querem nada dele, a não ser saber uma coisa: o que eu preciso para ser salvo. Então, irmãos, esse era este jovem. Esse jovem não era um jovem comum. Por que ele também não era um jovem comum? Veja comigo, por favor, no verso 19. Jesus diz para ele: meu filho, rapaz, você sabe os mandamentos? Não, conta comigo, vamos contar aqui, ó. Não matarás. 1. Não adulterarás. 2. Não furtarás. 3. Não dirás falso testemunho. 4. Não defraudará ninguém. 5. Honra o teu pai e sua mãe. 6. De 10 mandamentos, este jovem fala para Jesus que ele, desde criança, já obedecia e já fazia essas coisas. Irmão, esse cara não era qualquer um. De 10, Jesus cita 6, e ele: não, eu sei, Senhor, eu conheço a Escritura. E um verso antes, no verso de número 18, Jesus faz uma contra-pergunta com ele, né? Quando ele fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Jesus fala uma contra-pergunta que muitas pessoas podem não entender. Vou te explicar agora. Jesus fala assim: por que você me chama de bom? Só tem um que é bom: Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele não é bom? Não. Jesus está dizendo que ele não é Deus? Também não. Mas quando aquele jovem se aproxima e chama Jesus de bom mestre, Jesus olha para ele e ele fala: por que você está me chamando de bom, hein? Só tem um que é bom, é Deus. Ou seja, você está reconhecendo que eu sou o Messias, não é? Você está me chamando de Messias, né? Você já está entendendo quem eu sou. Então esse jovem tinha revelação da palavra, conhecia, estava na sua juventude, força de gente que pode trabalhar, de gente que pode fazer, de gente que pode virar o mundo para Jesus. Diminui, por favor, aí, irmãos. Ele era riquíssimo. E no contexto de Jesus, como fosse no contexto do apóstolo Paulo, a chegada de um jovem ou de alguém que tinha posses era muito significativo. Por quê? Poderia ajudar financeiramente aquela obra que estava começando. Aonde que a gente vê isso na Bíblia? Atos capítulo 2, 3 e... Como era valoroso naquela época e até hoje, pessoas que entendem e não somente entendem, se doam, como o Kleber falou aqui, para contribuir. Que maravilha de rapaz. De 10 mandamentos ele matou 6. Assim: não, esse eu já faço já. Na cara de Jesus, hein? Até aí, irmãos, estava uma benção. Até o versículo 21, né? Lê comigo aí.
E Jesus, a palavra que é usada aqui no original, e deve estar na Bíblia de muitos, é Jesus fitando-o. Fitar é diferente de olhar. Fitar é olhar firmemente, olhar com atenção. É um olhar cujo objetivo é reparar numa pessoa do alto da cabeça à plano dos pés. É aquele olhar que mede a pessoa, sabe? Aquele olhar que você faz assim, ó. Porque, queridos, é muito interessante que ele chega em Jesus, faz aquela adoração, faz aquela coisa, e ele emenda, chama Jesus de mestre, e Jesus já emenda uma nele, ele emenda uma em Jesus, Jesus emenda, o negócio está agarrado ali. Que até então Jesus falava, as pessoas, não, tu és o rei, tu és o Senhor, tu és o Deus. Esse aqui não. Ele já chega por cima. O que precisa para herdar a salvação? Você não quer milagre? Não, eu quero saber isso. Porque eu sei que você é o Messias. Tu és o bom mestre. E não há ninguém que é bom a não ser Deus. Ou seja, você é Deus. Eu sei que você é Deus. Me responde. Então Jesus naquele embate, eu fico imaginando Jesus conversando com o ser humano, e o ser humano voltando pergunta, vum, vum, vum. Jesus deve ter dado um sorrisinho de canto de boca, sabe aquele sorrisinho de... Ó o rapazinho. E Jesus mediu ele com os olhos de alto a baixo, e essa palavra que Jesus olhou para ele firmemente, ao meu coração Deus traz a seguinte coisa, que quando Jesus olhou firmemente, é como se fizesse aquela visão do Superman, olhou lá no espírito agora, porque até então Jesus estava interagindo com ele, olhando carne com carne. Jesus, rapaz, você é bom mesmo, hein, menino? Espera aí um pouquinho. Olhou lá no profundo do coração, da mente, da alma e do espírito, buscou ele mesmo, falou, está te faltando uma coisa. Olha a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada, bem olhada assim para ela. Fala assim para ela, está te faltando uma coisa. Ou duas, ou três, ou 1000, ou tudo. Então Jesus manda 6 mandamentos em cima dele. E ele fala, desde criança eu já faço isso. Aí Jesus olhou, está faltando um mandamento aí, que eu só falei 6. E aí Jesus falou, então vamos começar do começo. Você falou sobre não mentir, não matar, não adulterar. Você falou sobre honrar pai e mãe. Mas eu quero entrar contigo, meu jovem, meu irmão, no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto, acabou com ele. É como num jogo de truco, né, que os irmãos estavam jogando esse dia. Pá, pá. O cara vem com um 3zinho, quer gritar. Grita. Joga esse 3zinho aí. Ó. Eu vou contigo, meu jovem rico, meu jovem experiente, meu jovem conhecedor das escrituras, meu jovem isso, meu jovem aquilo. Eu vou com você no primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento você não está cumprindo. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo você também não está cumprindo. Não fará para ti imagem nenhuma de escultura. Isso aqui não está no texto, mas o contexto mostra imediatamente. Você quer ver? Quando Jesus falou, só falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e me segue e terá um tesouro no céu. Ele não fez o que Jesus disse. Porque em outro lugar, Jesus já havia dito a seguinte coisa, você não pode servir a 2 senhores, você não pode ter 2 deuses. Ou você vai amar um e vai desprezar o outro, e odiar o outro, ou dar atenção para um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a mamon, você não pode servir a Deus e as riquezas. Mas eu quero aprofundar essa questão de deuses
e dizer mais uma vez na igreja que não existem deuses, existe um Deus. O resto ou é anjo, ou é demônio, ou é homem. Mas Deus é só um. Amém, querido? Mas por que é que Jesus falou: não terás outros deuses diante de mim? Porque deuses somos nós que construímos, através da nossa adoração, do nosso serviço, da nossa dedicação a qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer objeto que não seja única e exclusivamente a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Deus disse, quando Deus criou o homem, logo depois o homem criou um Deus no coração dele. Deus criou o homem, e o homem criou muitos deuses para ele adorar segundo a mente dele. Você vê lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, você vê isso, irmãos, claramente, quando o apóstolo Paulo diz que Deus entregou algumas pessoas ao seu próprio coração, ao seu próprio desejo, e por causa disso eles começaram a se inflamar uns com os outros, homem com homem, mulher com mulher, se entregar uns aos outros e adorar imagem de réptil, de bicho, de gente. Quantos estão entendendo? Então o jovem rico tomou uma direita de Jesus, quando Jesus falou para ele: e o primeiro mandamento, você obedece? Porque você tem outro Deus aí, eu estou vendo que tem outro Deus dentro do seu coração, e são as suas riquezas, você não abandonaria as suas riquezas por causa de mim. Então, dos 10 mandamentos, você falou que cumpre 6, mas o primeiro você não está dentro dele, que é: não terás outros deuses diante de mim. Você está caído aí, e Tiago diz que aquele que tropeça em um mandamento, tropeça na lei toda. Jesus confrontou ele, falou: você não passa daqui, o primeiro mandamento está fechando você. Uma coisa muito interessante, que em toda a narrativa de Marcos, em nenhum momento o jovem rico chama Jesus de Senhor, ele só chama Jesus de Mestre. E pelo segundo domingo eu quero te falar em nome de Jesus: seguir a Deus com o nosso intelecto não é suficiente, precisa amar, porque uma hora ou outra o nosso intelecto, ou muitas horas, ele nos engana, nos levando para o racionalismo. Como nós acabamos aqui de ouvir o testemunho da irmã, na mente racionalista não entra milagre, porque não cabe milagre aqui. O milagre cabe aqui, ó. O milagre não cabe aqui, irmão. Por que que não cabe aqui? Porque milagre não pode se explicar. O milagre a palavra milagre significa a quebra das coisas naturais. É sobrenatural, acima do natural. Quantos podem entender isso? Milagre não cabe aqui, milagre só cabe aqui, ó, no peito, no coração, no sentimento, na fé. Amém? Ele em nenhum momento chama Jesus de Senhor, ele só chama de Mestre. E o que é um mestre? Aquele que traz conhecimento, ó, cachola cheia de informação sobre Deus. Como ele mesmo disse: esses mandamentos eu já cumpro desde criança. Reconheceu Jesus como Messias, sabia as Escrituras, tinha revelação da palavra, obedecia mandamento, se ajoelhou diante de Jesus, correu para Jesus. Cara, que crente fabuloso, até Jesus voltar a palavra para ele e falou: mas está te faltando uma coisa, e essa coisa que te falta, você não pode passar por ela. Irmãos, hoje em dia existem milhares de pessoas que querem servir Jesus por pedaços, e eu quero te dizer, Jesus não aceita pedaço de gente.
Não aceita. A igreja não é bolo. Dá um pedacinho para cada um pedacinho para Jesus. Se a igreja fosse um bolo, Jesus ia comer sozinho. Que o bolo é dele, o corpo é dele. Então veja, Jesus fala, te falta uma coisa, meu filho. Ah, não, mas eu cumpro outro mandamento. Eu não cumpro este que o Senhor falou, mas eu cumpro outro. Você quer que eu apresente o outro? Não, não quero que você apresente o outro, eu quero que você apresente esse. Jesus nos conhece, queridos. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus olhou atentamente. Jesus o fitou, Jesus penetrou ele com o olhar e falou, ah, estava bom demais, estava muito aparecidinho esse cara aí. Estava muito, já vi. Dos 10, ele cumpre 6, mas não cumpre o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Tem um outro Deus aí chamado riqueza. Pode ter um outro Deus aí chamado luxúria. Pode ter um outro Deus aí chamado direito próprio. Pode ter vários deuses morando dentro de você. Não, em mim não, em nome de Jesus está amarrado. Deixa eu te dizer como é que se cria isso. Como eu falei, os deuses, os falsos deuses, eles são criados e sustentados por nós, quando os adoramos, os tememos. Tem gente que teme, como diz o velho ditado, tem gente que teme mais o fim do mês do que o fim do mundo. É escravo de paixões, é escravo de raciocínio, é escravo de sentimento, é escravo de dinheiro, é escravo de coisa, é escravo de posse, é escravo de mulher, é escravo de homem, é escravo de filho, é escravo do que não sei quem falou. E Jesus sabe. Jesus está dizendo para nós hoje, não me venha com os seus pedaços, eu quero vocês inteiros. Jesus, mas eu estou quebrado nessa área da minha vida. Então reconheça que está quebrado, retire o Deus falso e venha, que eu vou completar isso aí. Deus completa, irmãos. Deus tem poder para completar essas coisas. Mas saltou isso diante dos meus olhos, quando ele não chama Jesus de Senhor. Sabe o que significa isso? Eu quero me relacionar com você. Quero me relacionar com você, Senhor, na base do intelecto, do entendimento, da troca de informações. Jesus já vira a mesa em cima dele e fala assim, ó, abandona esse seu Deus e me segue. E ele não conseguiu cumprir. Ele não chama Jesus de Senhor. Sabe o que significa mestre, ensinador? Sabe o que significa Senhor? Dono. Senhor quer dizer dono, proprietário. Levanta esse celular para mim, Marcelo. Olha lá, o Marcelo é dono do celular. Porque ele é dono, ele tem o direito de fazer com aquele celular o que ele quiser. Maiar no chão, quebrar, jogar dentro da água, dar para alguém, é dele. Entendeu? É duro, né? Mas é verdade. Ser servo, chamar Deus de Senhor, seria o reconhecimento que esse jovem rico precisava. Falou, eu sei que tu és Messias, eu sei que me ajoelhei, corri, te adorei, sei as escrituras, tenho revelação da palavra, tenho riqueza, mas eu estou aqui para te chamar de Senhor, não apenas mestre. Eu estou aqui para te dar não apenas o meu intelecto, mas o meu coração. Leva tudo, Jesus. Porque se ele tivesse feito isso, chamado Jesus de Senhor e ter tido entregue tudo, ele não olharia para as riquezas. Quando ele olhou para as riquezas, Jesus ficou pequenininho. Quando ele olhou para o que ele tinha, Jesus ficou pequenininho. E agora eu quero aprofundar mais um pouquinho na questão de riquezas, falando para você que riqueza não é ter 1, 2, 3 terreno, ou dinheiro no bolso, ou dinheiro na poupança. Riqueza é tudo aquilo que eu e você prestamos ou damos valor. Você pode ser, porque a riqueza, essa palavra não é para mim, porque eu ganho um salário mínimo, e moro numa casa. Não. Você pode estar cheio de riquezas que te impedem. Como, por exemplo, qualquer coisa.
Aqui você dá um valor gigante, torna você uma pessoa cheia de riquezas. Quantos podem entender o que eu estou dizendo, irmãos? O que Deus está nos falando é um confronto com essa geração que diz: eu sei tudo da Bíblia. Vamos conversar sobre os mandamentos, vamos conversar sobre o Messias, eu tenho revelação da palavra. Irmãos, é incontável a quantidade de pessoas que têm revelação da palavra, que conhecem a Escritura, mas vivem em pecado. Por quê? Porque ele deu partes, ele deu a mente para Jesus. Jesus, vamos lá, vamos ter um embate aqui. Eu falo, o Senhor fala, eu falo, o Senhor fala. Está aqui no texto. Jesus falou: não, eu quero o seu coração, eu quero que você me chame de Senhor. Eu não quero pedaços, eu não quero seu intelecto, eu quero tudo. Eu quero ser o Senhor e você o servo. Eu quero ser o oleiro e você o vaso. Vou quebrar você e vou fazer você outro vaso. Essa geração, esses dias, como diz, não basta, irmãos, seguir Jesus com o intelecto, tem que seguir com o coração, porque é o coração, é o sentimento e não o intelecto que vai fazer você saltar muralhas. É o amor é o amor por aquela pessoa que está do outro lado do mundo que faz você ir para o outro lado do mundo. Não é o conhecimento do que está acontecendo com ele apenas. A igreja no mundo está sabendo o que está acontecendo no mundo. As pessoas sabem, as pessoas conhecem, mas eles não têm uma coragem, porque a coragem não vem daqui, ela vem daqui, ó, de deixar as suas coisas e ir servir alguém do outro lado do mundo ou ali na frente. Quantos estão entendendo? Não adianta sabermos disso. Eu sei, eu conheço, eu já sei de tudo. Seguir intelectualmente não é suficiente. Hoje, o que mais existe dentro das igrejas são pessoas que têm conhecimento bíblico, mas não têm a vida transformada pelo Espírito Santo, guiada, Romanos 8, pelo Espírito Santo. Aqueles que são filhos de Deus são guiados, direcionados pelo Espírito de Deus. Irmão, só aqui era para a gente mergulhar de cabeça nesse troço aqui, ó. Guiado pelo Espírito Santo não é aquele negócio: olha, pastor, quero contar o testemunho, oh glória, aleluia. Eu estava indo na casa do irmão Eduardo, por essa rua aqui, ó. Aí, olha, deu um negócio em mim. Eu não fui por essa rua, eu fui pela outra. Dei a volta no quarteirão. Vamos dar glória a Deus. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Ser guiado pelo Espírito é termos todas as nossas atitudes, movimentos, emoções e pensamentos sob a batuta do Espírito Santo. Você está com vontade de reagir, mas você ouve uma voz: não. E aí a sua contra-voz te diz: mas você tem direito. É o diabo. E a carne? Diabo é dono de churrascaria. Diabo é dono de churrascaria. Por quê? Ele vive lá na carne, assando carne. Mais um, pode anotar. Vai. Eu tenho direito, porque você me xingou, você fez alguma coisa contra mim, você me magoou, então eu vou atacar você, Espírito Santo. Não. Mas não por quê, Espírito Santo? Porque eu não é por causa deles, é por causa de mim. Irmão, quando te faltar forças para fazer o que é certo, porque você está olhando para o outro que te atinge, que te maltrata e te magoa, faça por Jesus, que daí você vai arrancar força. Como diz lá em Hebreus 11, da fraqueza tiraram força e se fizeram poderosos em guerra. Porque o sangue sobe, o negócio ferve, e você quer falar e você quer atingir, e o Espírito Santo fala assim: não. Mas Deus, mas eu não estou falando dele, eu estou falando de mim. Se você não consegue encontrar inspiração no outro para refrear sua língua, o seu ataque ou qualquer coisa,
em Jesus você deve encontrar inspiração, porque Ele é perfeito, Ele é digno, Ele é bom, Ele é Deus, e Ele é vingador. Romanos diz assim, Paulo diz em Romanos, dá lugar para a ira, não é dar lugar para a sua ira. Ah, está escrito, aleluia, vem aqui cometemos agora. Não. Dá lugar para a ira de Deus. Porque Jesus, a Bíblia diz em Hebreus e também em Romanos e no Antigo Testamento, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, você não. Eu não sou seu advogado? É Jesus, meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende. Então deixa ele trabalhar, pô. Deixa o advogado trabalhar. Deixa ele, você não confia no advogado? Deixa ele. Põe o seu marido na mão do advogado, sua esposa, seus filhos, vizinho, gato, cachorro. Põe na mão do advogado e descansa, irmão. Deixa lá. Não adianta seguir com o intelecto. Não adianta saber coisas da Bíblia e não ter a vida transformada. Não adianta não ter nascido de novo. Não adianta ter coisas de Bíblia na cabeça e não ter uma nova afeição, um novo coração que dá força para você aguentar. Não adianta. Jesus entrou, como diz, de sola naquele jovem rico. Ele passou por cima de Jesus, assim, ó, caiu lá embaixo. Porque eu já sei que o Senhor é o Messias. Eu já te chamei de bom mestre. Eu corri ao teu encontro. Eu me ajoelhei diante de ti. Eu te adorei. E olha, eu tenho revelação da palavra desde criança. Dos 10 mandamentos eu obedeço 6. Olha que benção. Não. Jesus está dizendo para todos nós, ou nós nos entregamos em confiança. E o que é confiança, irmão? Confiança é sinônimo de obediência. Só obedece quem confia. Só obedece quem confia. Se tu não confia, tu não obedecerá. Porque você vai ser dominado pelo medo. Pela voz do mundo que diz que você não vai ter nada, que você vai morrer, que as pessoas vão fazer isso, aquilo outro contigo. Praticar algumas coisas da Bíblia não basta, irmãos. Você tem que empreender uma luta diária na sua mente, no seu coração. Esses dias nós estávamos falando por ocasião da viagem missionária que fizemos. A gente foi lá na África, lá, glória a Deus por isso. Queremos ir mais longe, se assim Deus permitir. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ponto, outra linha. Alguém poderia dizer assim, aqui é uma conversa complicada, mas se você não pode ir na África, fale com o vizinho, fale com o seu colega de trabalho. Também é bom, glória a Deus, pode botar e escrever. Mas vou dar mais uma aprofundadinha ainda. Você que não consegue falar com o vizinho, nem com a pessoa do trabalho, e nem lá com os africanos, indianos, chinês, japonês, continue o trabalho missionário para dentro de um campo missionário que poucos missionários vão. Sabe onde que é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Será que este evangelho já alcançou os rincões do seu coração? Está tudo iluminado aí dentro? Você pega uma rodovia do Oiapoque ao Chuí no Brasil, das pontas. Ela é um pistão daqueles lá da Europa, iluminado, ou tem um monte de buraco na estrada, sem sinalização, ponte caída, estrada esburacada e mal iluminada. Esse é o caminho do seu coração? É? Evangeliza para dentro de você. Leva o evangelho para dentro de você, irmão. Não pense que ser missionário é lá. Muitas pessoas têm ido viajar ao redor do mundo, mas nunca viajaram para dentro de si mesmo. E estão falando bobeira em outros países e fazendo bobeira em outros países. Acredite. Eu já falei aqui daquele testemunho que deram, né? De muitos pastores e líderes que vão à África, que vão à Índia, e vão a países assim,
e eles fazem um trabalho de arrecadação, de campanha nos seus países, juntam dinheiro e vão para lá e não tem missão nenhuma. Eles vão lá e compram fotografia de criança, de igreja, eles compram, tem um mercado já para isso. Os caras de lá me falaram isso, e aqui também. Compram e vêm, olha aí, nós estivemos aqui, nós fizemos isso, fizeram nada. Não existe nada. Estão entendendo? Será que você e eu não somos esse jovem aqui? Você é um cara fantástico. Você oferta. Você tem conhecimento da palavra. Você evangeliza, você fala de Jesus para os outros. Você tem conhecimento da palavra. Você ajoelha na hora da oração, você canta, você chora. Cara, você é um crente. Mas, cara, você é um crente da hora. Aí vem Jesus. E olha. Ah, não, mas peraí. Eu quero dizer uma coisa para você. Agora mesmo, quando nós vamos orar, todos nós vamos entrar nessa que entrou o jovem rico, você e eu. Porque nós vamos, alguns talvez vão ajoelhar, alguns vão chorar, alguns vão levantar a mão, alguns vão fazer não sei o que faz. Você vai se lembrar da Bíblia, você conhece a palavra, você está na igreja há tantos anos, você participa da igreja, você, cara, você é uma bênção. Até perguntar para Jesus, que Jesus conhece você. Ele olha assim, ah, mas então, eu quero tratar uma coisa particular com você, é o Espírito Santo trabalhando, ó. Olha o Espírito Santo trabalhando. E na hora do trabalhar do Espírito Santo, que já está trabalhando desde o início do culto, e antes da fundação do mundo já está trabalhando, você vai ter que dar a mesma resposta, ou melhor, você vai ser colocado no mesmo lugar de responder a Jesus Cristo. Se você vai ficar contrariado, desanimado, e olhar para as suas riquezas, e olhar para aquelas coisas que você dá tanto valor da sua vida, e dar as costas para Ele, mesmo tendo revelação da palavra, mesmo participando de tudo, mesmo tendo revelação que Ele é o Messias, mesmo falando de Jesus para os outros, mesmo sendo uma bênção. Aí chega o Espírito Santo, não, mas eu conheço você. Não, mas eu sou pastor, pregador, aleluia. Não, você não é o pastor, pregador, aleluia. Você é o meu filho e eu vejo você. E agora você vai ter que responder para mim também. Você vai responder como aquele cara lá, ou você vai entregar tudo? Você vai continuar comigo no intelectozinho, responde, pergunta, responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Sei o versículo, sei o que, tem um livrinho, trouxe lá, estou lendo mais um livro. Irmãos, a quantidade de pessoas no mundo inteiro que tem lido livros cristãos é enorme. Leem a própria Bíblia, participam de salas de estudo, participam de círculo de oração, participam de tudo. E estão com áreas da sua vida totalmente entregue ao domínio do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado domina. O pecado não fica, não estou pecado, estou aqui, ó, esperando ser varrido como uma folha que o vento trouxe. O pecado escraviza, o pecado domina, ele pode dominar áreas da nossa vida. Então, daqueles 10 mandamentos, o jovem obedecia 6, mas Jesus entrou com ele no primeiro mandamento, quebrou ele. Ah, não, sabe o que diz a lei? Não matará, já sei, Jesus. Não adulterará, já sei, Jesus. Honra teu pai e a sua mãe, já sei, Jesus. Guarda o sábado, já sei, Jesus. Faça isso, já sei, Jesus. E deixa eu te perguntar do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ah, esse não deu, Jesus, então não dá. Que esse é o principal. Porque esse é o principal, diz o Senhor, irmão, na Bíblia. Esse é o principal. Porque eu tenho convertido ladrões, eu tenho convertido adúlteros, prostitutas, bandidos, mentirosos, eu tenho convertido. Mas a minha guerra, diz o Senhor aqui, ó, é contra a idolatria. Sabe por quê, irmão? A Bíblia, o Antigo Testamento existe
Não é para provar que Deus existe, não. É para deixar claro que Deus não tolera a idolatria. E este jovem tinha outro Deus. Quando Jesus falou, e o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, pronto, já era. Quem é você? Quem é você? Eu sou brilhante. Eu tenho conhecimento da palavra. Tenho revelação. Não tem um culto que eu não ajoelho. Oro mais alto que todo mundo. Cara, eu sou fantástico. Aleluia. Jesus está convidando você a sair da sua vida fantástica para ter uma vida de discípulo, de companheiro íntimo de Jesus, a quem Jesus pode confiar coisas. Porque antes de eles se tornarem apóstolos, eles eram discípulos. Apóstolo é um nome que veio muito depois. Antes eles eram conhecidos como discípulos. E você e eu agora, com toda a nossa pompa, com todo o nosso conhecimento, não pode perguntar o versículo, o que você quer perguntar? Tá, esse é, nossa, esse rapaz, olha, é benção, né? Vamos orar. É só dar a mão à irmã. Olha, é unção, gente, é puro. É coisa, é muito forte isso. Sabe lá se está chorando das suas próprias desgraças. Todos nós agora, começando de mim, até os caras que estão lá na rua. Vamos entrar exatamente neste ponto agora. Agora não é pastor, irmão, não é nada. Agora é filho e pai. E não é entre vocês e eu, entre você e Deus. Agora você está no estreito, velho. É agora. Você vai dar mais pedaço para Jesus levar? Vai dar, não, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu troco o primeiro mandamento por 6. Eu já cumpro 6, dá uma quebrada nesse 1 aí. Não vou dar quebrada em nada. Se coloque de pé. Feche seus olhos diante de Deus. Quero deixar você, irmão, muito livre agora. Mesmo. Alguém pode dizer, mais um culto, né? Esse culto foi benção? Foi benção, foi legal. A palavra foi boa? Eu gostei. Lixo, que não estão entendendo nada. E o pior de não entender nada é não sentir nada. Porque a igreja está cheia de gente sabichão. Sabe de tudo, mas não sente nada. Aquela palavra, irmão, Jesus te ama. Entendeu? Entendi. Está sentindo o amor de Deus aí? Não. Eu entendo o que você fala, mas eu não consigo sentir. Eu não consigo amar, eu não consigo ir além. Quem ama vai além. Quem ama vai, atravessa tudo. Você pode fechar os seus olhos diante de Deus. Solta de mim agora. Me larga. Larga a pessoa que está do seu lado. Larga a sua vida, larga a sua história, larga a sua última semana. Larga, irmão, porque um dia, querido, irmão, por favor, irmão, em nome de Jesus, um dia você estará diante dele, não vai ter ninguém com você. É só você e ele vai olhar para você com olhos como chama de fogo, ele vai penetrar você. Naquele dia não haverão desculpas para serem dadas. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje aqui, ele não está nem aguentando o relacionamento que ele tem com Jesus, e você sabe que o Espírito Santo está falando que é você. Porque você tem recebido conhecimento, você tem obedecido mandamentos, você tem tido revelação, você tem tido isso, aquilo outro, mas falta uma coisa, diz o Senhor na sua palavra.
Abandona isso aí, ó, que está faltando abandonar. O que é que te falta abandonar? O que é que você não abandonou ainda, irmão? E queremos nos apresentar, não, Jesus, mas eu tenho sabedoria para te servir na sua obra. Não quero. Mas eu sei evangelizar em outros países. Não quero. Mas Jesus, eu sei, não quero. Não quero o que você sabe fazer. Eu quero você. Porque para o Senhor, mais vale aquilo que você é do que o que você faz. Que o que você faz vai passar. Mas o que você é o que realmente tem valor. Jesus não veio salvar as suas obras. Jesus veio salvar você. Jesus veio salvar a mim. Jesus já está cansado de mentes intelectualizadas que querem debater com o próprio Jesus se isso é pecado ou não. É pecado, pronto, acabou. E agora, e alguém pode dizer, não, mas eu já estudei profundamente na Bíblia, e isso não é pecado. E aí vem o Espírito Santo para dizer para todos nós hoje, agora, sim, meu filho, não é pecado. Sim, meu filho, não é realmente pecado isso que você está dizendo. Mas por amor de mim, mesmo não sendo pecado, você deixaria, por causa da fraqueza de muitos que olhando para você podem cair. Você ultrapassaria a obediência e entraria na honra. Honrar não é obedecer. Honrar é fazer e deixar de lado os seus direitos. Você tem muitos direitos, não é, irmão? Você tem direito de muita coisa. E Jesus vem dizer para nós, você deixaria os seus direitos por causa de mim? Porque eu deixei os meus direitos por causa de você. Você não cansa? Será que a gente não cansa dessa luta? E lá no fundo a gente tem um clamor, Deus, eu queria tanto sentir o Teu Espírito Santo. Eu queria tanto ir além dos meus dons no culto de domingo à noite. Eu queria tanto sentir o Teu toque, Deus, a Tua presença. Eu fico vendo as pessoas, eu fico angustiado. Eu queria tanto, ó Deus, ultrapassar o que eu sei para dentro do sentir a Tua presença. O salmista diz, provai e que o Senhor é bom. Eu queria tanto, Deus, orar em línguas, mistérios com o Senhor. Eu queria tanto, Deus, ter revelações e visões do dia da manhã. Eu queria tanto, Deus, te amar, como a Bíblia diz, como eu vejo outras pessoas. Eu queria tanto, Deus, voltar para casa hoje, não dando as costas para o Senhor, como aquele jovem rico, após Jesus ter falado, abandona isso que você está no teu coração guardado, e vem comigo. Isso não é um convite qualquer, é o convite do universo, venha comigo. E se alguém diz, eu estou triste, ele fala, eu enxugo dos teus olhos a lágrima. Se eu estou doente, te curo. Se eu estou com fome e necessidade, eu te dou pão, te dou peixe, te dou o céu, te dou as mãos do Cordeiro, te dou uma nova Jerusalém, te dou um corpo glorificado. Mas infelizmente, irmão, nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas são como jovens ricos. Ele olha para aquilo que ele tem, e aquilo que ele tem ainda é maior do que Jesus dentro dele. Por isso ele não consegue dar o passo da fé. Por isso ele não consegue entender que ele dependerá de Deus, o meu justo viverá da fé. Por isso que ele não pode seguir com Jesus até a cruz. Ele vai ficar no meio do caminho da religião, de cumprir algumas coisas e sonhar em outras, de não somente poder explicar o que é santidade, mas viver em santidade para a glória de Deus. Ele pode explicar o que a Bíblia diz sobre perdão, mas ele não pode perdoar.
ele pode explicar o que a Bíblia diz sobre um monte de coisas, mas ele não vive nessas coisas. E essa é a razão que muitos têm abandonado a Jesus e têm abandonado a igreja, que uma hora não faz mais sentido para você ficar aqui. Você vai enfraquecendo, e não é culpa de ninguém. É que nos momentos de decisão, você falou de Jesus, me desculpe, o seu pedido é muito radical. Jesus, me desculpe, mas o senhor precisa entender que eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa. Me rendo, me rendo, me rendo, me rendo ao teu amor, Jesus. E aí, meu jovem rico? Eu me rendo, me rendo, me rendo. Não quero os pedaços. Me rendo ao Chega de teu pedacinho. amor. Chega de dar pedaço de vida para Eu Jesus. me rendo a ti. Dá tudo, tudo, tudo. Meus olhos estão em ti. Teus olhos estão em mim. Tu és a luz. És meu farol.